Fala, galerinha do bem. Isso, hoje, segunda-feira, galera, 13 de abril de 2026. Amadeu do canal Amadeu Vasco está chegando aqui trazendo notícias rápidas e rasteiras para vocês. Hoje, 13 de abril de 1954, nascia Carlos Roberto de Oliveira, no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, na querida e amável Baixada Fluminense. Lá em São Bento, quem conhece o Rio de Janeiro, quem conhece a Baixada, conhece Caxias, um beijo para todos os caxienses, um beijo muito, 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 muito grande, toda a família Dinamite, meu amigo Quinho, irmão do Roberto, foi um grande goleiro, tá? Foi um grande goleiro. A Ana Lúcia, irmã também do Dinamite, mandar um beijo para todos os filhos do Roberto, sabe? Porque Rodrigo, grande Rodrigo, já viajei com ele algumas vezes aí para fora do Rio, pessoa bacana, uma pessoa legal, igual o pai, aquele sorriso, show de bola. E nada melhor, né? Eu sei que é um momento único do nosso saudoso e eterno ídolo maior do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. Estreou no dia 14 de novembro de 1971, entrando com a camisa número 15, aqui no Rio de Janeiro. O Vasco perde para o Bahia de 1-0, e 11 dias depois, no dia 25 de novembro de 1971, esse menino que vos fala tinha 3 anos de idade. Ele estreia, entrando no segundo tempo, né? Faz aquele golaço de fora da área, que foi um gol que emblemou tudo, né? Deu-se realmente o nome Dinamite, Vasco 2, Internacional de Porto Alegre 0, porque ali foi uma coisa assim, olha, que até me emociona falar de Roberto, porque tive a honra e o prazer de conhecê-lo, de conversar, e eu com 8 anos de idade, né? O Roberto me pegou no colo, então carrego isso comigo, no meu coração sempre vou carregar esse ídolo maior do Clube de Regatas Vasco da Gama. E também tem uma coisa, né, gente? Por que se deu o nome de Dinamite? Está aí. Foi um jornalista do Jornal dos Esportes, um repórter, Aparício. Me fugiu o sobrenome dele. Eu estou tentando ver aqui, mas Aparício do Jornal dos Esportes que deu esse lindo, né, apelido para o nosso Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. E no dia 13 de abril de 1983, eu tenho uma camisa autografada. Não tinha, né? Porque aconteceram algumas coisas e a camisa tomou um outro rumo. 13 de abril de 83, Roberto, no dia do aniversário dele, autografou uma camisa, aquela camisa preta com a faixa branca, 10 da Adidas. Então, é isso. E os dias, né, eu tô até me prolongando falar de Roberto, mas o Roberto a gente tem que falar muito, 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 porque o que esse ser humano fez pelo clube, pelas pessoas, até quando ele entrou para a política, e emblemático, porque eu faço aniversário 10 de maio, e no dia 9 de maio de 1976, eu estava no Maracanã. Meu pai, meu saudoso pai, perguntou qual o presente que eu queria naquele ano. Falei, pai, eu quero ir ver o jogo do Vasco no Maracanã. E meu pai me deu um dos melhores presentes da minha vida. Além dele ser o meu pai, me levar para o Maracanã e ver aquele gol, que o gol mais bonito do Maracanã, o gol do lençol em cima do zagueiro Osmar Guarnelli, no dia 9 de maio de 1976. E depois também eu estava no Maracanã, a volta do Roberto, em maio de 1980, 4 ou 6 de maio, agora fugiu a memória, estava no Maracanã, até porque teve um joguinho, né, lá, o Flamengo fez a preliminar, e o Vasco com 5 gols de Roberto na volta lá da Espanha, 5-0. Então tem 87, Roberto, onde quer que você esteja, eu sei que você está do lado do Papai do Céu, num lugar lindo, maravilhoso, obrigado. Obrigado por você me fazer Vasco, obrigado pelo que você fez pelo nosso gigante da colina. Eu estendo aqui, sabe, meus beijos, meus abraços a toda a família Dinamite. Um beijo. Obrigado, Roberto. Vamos falar agora do Vasco. Eu tinha que prestar essa homenagem porque Roberto, quem não viu jogar, entra no YouTube. Acho que todo torcedor vascaíno sabe quem é o Roberto Dinamite e já viu no YouTube, mesmo quem não tenha visto. Mas vamos lá, galera, vamos falar do jogo.
Vasco empatou lá com o Remo, né? Eu acho que uma coisa muito emblemática que o nosso treinador Renato Gaúcho vem falando em algumas coletivas, justamente pelo mau posicionamento da sua zaga. Sabe, o Vasco vem tomando muitos gols, principalmente no final do jogo, e de cabeça. É isso que não pode acontecer. Então tem que ter essa atenção. Eu até anotei aqui uns tópicos, né, para poder falar para vocês. Eu vou ler rapidinho aqui, que eu sou muito sincero. Tem que ler, porque ó, a memória não funciona muito não, tá? Então eu quero deixar. Hoje a gente vai direto ao ponto. O Vasco vive um momento de oscilação com o Renato Gaúcho. São 4 jogos sem vencer, empate recente no Mangueirão e agora aposta total na força do estádio de São Januário para reagir na Copa Sul-Americana contra o Audax italiano, clube chileno. Fica até, sabe, agora é uma outra competição, gente. É uma outra competição e o Vasco vem de 3 empates e uma derrota em casa diante da equipe do Botafogo, onde o Vasco estava vencendo o jogo. E tomou 2 gols que não poderia ter tomado. Ponto. Tá? Fica até o final, porque ó, o bastidor, os números que podem mudar no time. Eu vou falar isso para vocês, tá? E o cenário é claro, gente. O cenário é muito claro. Né? Como eu falei, 3 empates, uma derrota. Nos últimos jogos, o time caiu para 13º lugar, né? Aliás, 12º lugar com 13 pontos. Tem 4, 5 times empatados com 13 pontos. O Vasco tem um gol, né? Tem um saldo negativo de um gol. Então eu acho que o Vasco perdeu pontos fáceis. Eu estou falando desde que o Renato chegou no Vasco, o Vasco vinha até numa crescente, né? Virada em cima do Fluminense, em cima do ganhando do Palmeiras e São Januário, que é a equipe que é líder do Campeonato Brasileiro, Fluminense que é 4º colocado. Aí temos também o jogo contra o Cruzeiro, que é uma fortíssima equipe e uma equipe qualificada. Sabe, o Vasco ficou na frente 2 vezes, poderia ter vencido, mas erros de marcações de novo. Então levou o Vasco realmente a ceder esse empate. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que tem que acertar ainda mais o sistema defensivo. É uma coisa que me chama muita atenção, até porque o Saldívia não tinha necessidade de fazer aquela falta. Não tinha, gente. Vocês viram o jogo, o jogador do Remo estava indo na direção ali da lateral, não estava indo, prosseguindo em linha reta para a grande área. Então ele podia ter dado uma cercada, mas ele foi, né, fazer uma falta imprudente, aonde ele mesmo errou na marcação e o Robert Renan escorregou. É isso que não pode. Eu não vou aqui botar a culpa no Léo Jardim, porque nesse lance ele não teve culpa, gente. Eu até imputei a culpa nele nos 2 gols contra o Botafogo e no gol contra o Curitiba. Para mim, o Léo Jardim errou nesses 3 gols que eu mencionei agora a vocês. Então, veja bem, o Renato, na coletiva, ele foi muito direto, ele foi sucinto nas entrevistas, nas coletivas, pelo menos nas 2 últimas, quando ele cobrou atenção, posicionamento e menos falhas individuais. Tá? O recado foi público. Quando o treinador expõe erro, né, expõe um erro defensivo, é sinal que internamente, isso é no meu entender, a cobrança foi forte. Então, para mim, o ponto-chave para o torcedor observar no próximo jogo é que tem que ter uma linha defensiva mais compacta e menos espaço entre a zaga e os volantes. E também os laterais subindo com mais critério. Não adianta você ir subindo afoitamente, porque você vai pegar um contra-ataque e um abraço. Se a linha não estiver bem postada defensivamente e uma linha bem compactada, aí vai dar ruim. Então eu acho que tem que ajustar isso. Entendo que o Renato andou mexendo no meio campo, botando atacante que precisava, queria vencer o jogo depois do empate, mas tem situações também a gente tem que imputar a culpa não só no treinador, porque ele é o comandante, mas os jogadores também eles têm que ter noção disso. O Rojas não pode perder um gol que perdeu, gente. Não pode, não pode. A cobrança tem que ser realmente em cima. Você ficar praticamente 6, 7 dias treinando, até porque a maioria do time titular não viajou para a Argentina na estreia da Sul-Americana contra o Barracas Central, o Vasco poderia ter saído de lá com a vitória, mesmo com o time reserva. Sabe? Outra coisa é pontaria, treinar mais finalizações. É isso que eu acho que ainda está faltando ao Vasco. E agora? Qual é o cenário agora, gente? O cenário agora é um jogo em casa. Em São Januário, o comportamento do Vasco costuma ser outro. Intensidade maior, pressão desde o início e empurrar o time. Porque é isso
que a torcida do Vasco mais faz: incentivar, empurrar, torcer e vibrar, porque eu acho que isso aí realmente vai ser de suma importância para o Vasco sair com a primeira vitória na Sul-Americana e chegar aos 4 pontos. E esse jogo da Sul-Americana não é só mais um. Ele pode quebrar a sequência sem vitórias, reorganizar a confiança do elenco e dar tranquilidade para o Renato trabalhar. É isso que todos nós esperamos. E eu acho que vai acontecer isso. Aí eu falo para vocês, contra o Audax italiano, a tendência do Vasco é ser mais agressivo nos primeiros 20 minutos, porque eu acho que o Vasco tem que ser agressivo. Até porque o Olímpia foi lá no Chile e derrotou a equipe chilena pelo placar de 2-0. E a marcação-pressão para forçar o erro na saída de bola. O time do Audax é um time muito fraco também, gente, com todo respeito, tá? Bola parada sendo muito explorada. O Audax tem uma deficiência também muito forte nas bolas alçadas na área. Não é um time tão compacto, é um time que deixa jogar. Agora, aqui em São Januário, eles vão jogar por uma bola e vão botar lá 30 lá atrás. Então o Vasco vai ter que usar a inteligência, pelo menos no início da partida, fazer logo 1 gol, 2 gols, por que não? E tranquilizar a torcida que vai lotar São Januário. É aquela história, gente. Se corrigir o sistema defensivo e encaixar a pressão alta, o Vasco tem tudo para controlar o jogo. E aí vai acontecer isso. E esse jogo tem um peso emocional enorme, né? Vimos como o Vasco vem se comportando dentro de campo, principalmente quando toma o gol no final, contra o Curitiba, contra o Remo, sabe? Então tem que melhorar esse lado emocional. São 4 partidas, gente, sem vencer. Mexe com o ambiente. Uma vitória muda o clima. Eu acho que vai mudar. Eu acho que vai dar um upgrade. Eu acho que é isso que o torcedor vascaíno está querendo e vai acontecer diante da equipe do Audax chileno. Então, eu vou fazer aqui um resumo rapidinho do que eu falei aqui a respeito do jogo de amanhã. O momento de oscilação, o treinador cobrando publicamente, de uma maneira, né, tranquila, está cobrando porque os erros são realmente erros coletivos. É o que o Renato fala. Quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo. Mas também sabemos que os erros individuais não podem acontecer. E do jeito que o Vasco vem errando individualmente. Isso aí, nada. A defesa precisando de ajuste e a torcida, como combustível de São Januário, vai realmente dar aquela empurrada, vai dar, sabe, aquela moral para o Vasco sair amanhã com a vitória diante da equipe do Audax Chile, Audax italiano lá do Chile. E eu vou falar da arbitragem. A arbitragem é o trio e o VAR são uruguaios. Vou ler aqui. O árbitro é Hernan Heras, auxiliar número 1, Agustín Berisso, auxiliar número 2, Andrés Nievas, e o VAR, Diego Dunajec. E o árbitro, né, que é o Hernan, tem 36 anos, jovem árbitro, que vem sendo o árbitro de maior revelação lá na Associação Uruguaia de Futebol, lá no Campeonato Uruguaio. Eu queria falar uma outra situação a respeito de quanto vale a vitória. De quanto vale a vitória na Sul-Americana. Aqui, só para vocês terem uma noção, vou resumir aqui rapidinho. Cada vitória corresponde a 125 mil dólares, que dá aproximadamente 630 mil reais por uma vitória. Empate não tem, e derrota muito menos, né? Então, eu acho que o Vasco tem que vencer, porque é um dinheirinho que vai ajudar muito. Ajuda no salário do jogador, ajuda de pagar uma conta. Eu acho que uma vitória, o Vasco deixou escapar na estreia. Mas eu acho que 625 mil reais não faz mal a ninguém. Na fase de grupos, indo 300 mil dólares. Na prévia de oitavas, né? Caso o Vasco vá para uma repescagem, aquela coisa toda, né? São prévias. Dá em torno de 500 mil dólares. Oitavas de final, 600 mil dólares. Quartas de final, 700 mil dólares. Semifinal, 900 mil dólares. Vice-campeão, 2 milhões e meio de dólares, que corresponde... pode ir de 2 milhões e meio a 7 milhões, né? É mais ou menos isso, vai depender de como o time vem se comportando, porque os valores vão variar conforme, né, fonte recente aí. Campeão vai gerar em torno de 6,5 a 10 milhões, que podem dar um total aí, mais ou menos de 12, pode chegar até 12 milhões de dólares. Vai depender de todo esse processo, né? Eu estou falando de vitórias, porque às vezes o time empata, né? E acaba não ganhando os 125 mil dólares.
Então, isso no cômputo geral, você indo, vencendo jogos, pode chegar um total para o campeão de 12 milhões de dólares, que dá aproximadamente 60, 63 milhões de reais. É mais ou menos isso. E agora eu queria falar, para finalizar aqui, gente, falar sobre uma situação que as pessoas estão criando aí, sério, uns obstáculos aí, é a respeito do Renato, porque o Renato não foi para a Argentina. Eu vou ler aqui uma nota que fala muito bem sobre isso. De acordo com o Manual de Clubes da Conmebol Sul-Americana 2026, não existe uma obrigatoriedade absoluta de que o treinador principal esteja fisicamente presente em todos os jogos à beira do gramado, especialmente em casos de força maior ou justificativas aceitas. No entanto, a presença de um treinador qualificado na súmula e no banco é obrigatória. O que quer dizer? O seu auxiliar pode estar à beira do gramado. É só o Vasco comunicar com antecedência a Confederação, né, Sul-Americana, a Conmebol, que de repente, no caso nosso, o Renato não vai estar na Argentina. O Renato não vai para o Paraguai. Isso aqui pode ser informado e o Vasco enviar, né, um e-mail, né, dizendo o porquê. Aí cabe a parte jurídica do clube enviar. Uma outra coisa aqui estão as regras detalhadas com base no regulamento e precedentes recentes de 2026. O Vasco ele é precedente para tudo. O Vasco abre as portas para isso, né? A obrigatoriedade do treinador. O regulamento exige que o clube alinhe um diretor técnico, entre parênteses, treinador, fecha parênteses, na lista oficial da partida. Substituição por auxiliares. Caso o treinador principal não possa comparecer por motivo de força maior, suspensão ou decisão técnica, ele pode ser substituído sim. O manual especifica que a situação deve ser feita preferencialmente pelo treinador assistente, entre parênteses, auxiliar. Aí agora que vai entrar o X da questão para vocês. Investigação de ausências. A Conmebol analisa ausências. Em abril de 2026, foi aberto um procedimento disciplinar para investigar a ausência de um treinador principal na estreia da Sul-Americana. Quando o auxiliar, vocês sabem quem é o auxiliar? Marcelo Salles comandou a equipe. O auxiliar é auxiliar do Renato, é o Vasco. O que auxiliar pode fazer? Os auxiliares registrados no banco podem dirigir a equipe, fazer substituições e dar instruções técnicas se o treinador principal não estiver presente. Assinado Conmebol. Gente, pelo amor de Deus, é tantas coisas para eles se preocuparem com a ausência ou não do treinador principal. Vocês têm que se preocupar com o racismo que acontece na Argentina, no Uruguai, aí e em outros lugares da América do Sul, aí para punir o clube. O Vasco já teve, Flamengo já teve, Palmeiras já teve, Corinthians já teve. E aí, qual foi a punição? Punição o quê? De jogar com o estádio sem torcedor? Bane da competição. É isso que a Conmebol tem que fazer. Não é ficar preocupado com o treinador. Gente, é brincadeira isso, né? É só um desabafo aqui. Vocês viram que eu vim gravar agora à noite porque eu estava sem voz desde sábado. Eu estou com esse problema aqui nas cordas vocais. Provavelmente vou ter que operar, mas eu vou deixar isso até o final do ano aí. Vocês não sabiam disso, mas provavelmente eu vou ter que operar as cordas vocais, que está tendo um probleminha aqui. Mas enquanto isso, vamos firme e forte. Galera, um outro pedido que eu gostaria muito, eu sei que eu não tenho nada que pedir a vocês, mas de coração. Tá faltando 49 inscritos, 49 inscritos para o canal Amadeu Vasco chegar numa marca que para mim é histórica. Nunca imaginei chegar à marca de 10 mil inscritos. Então por isso eu conto com vocês. Tá bom, galerinha? Um beijo bem grande para vocês, uma excelente semana, e que amanhã o Vasco ganhe do Audax Italiano e prossiga agora na caminhada para sábado também
vencer a equipe do São Paulo aqui em São Januário. Galera, foi um vídeo longo aí de 20 minutos, desculpa aí, mas eu tinha que fazer essa homenagem ao nosso grande ídolo, Roberto Dinamite, Carlos Roberto Dinamite Oliveira. Beijo, Dinamite, obrigado por tudo, obrigado vocês,